Sirin acorda de repente e fica muito assustada ao ver flores em sua cama. Ao pegar o bilhete que acompanha o arranjo, lê a mensagem: "Queremos ter certeza de que você recebeu o nosso recado." Assustada, Sirin se pergunta o que é aquilo. Logo depois, a Tice entra no quarto, nota as flores e pergunta de onde elas vieram. Para não revelar o medo, Sirin responde que as comprou no dia anterior. Assim que a Tice sai, ela joga as flores no lixo e diz: "O que aconteceu? Como alguém entrou aqui na minha casa? Eu fiquei louca?" Já lhe diz a Sinan que tem uma novidade. Sinan, entretanto, responde que já está sabendo. Já lhe pergunta como ele ficou sabendo e Sinan responde que ouviu por aí. Então, ele sugere comemorar, mas já lhe hesita, afirmando que ainda não sabe se é o momento certo para isso. Sinan concorda e diz que vão comemorar quando sair a sentença. Surpresa, já lhe pergunta a qual sentença ele se refere. Sinan esclarece que é o divórcio dela, e comenta que todo mundo no hospital já sabe da notícia. Ele a parabeniza pela decisão, mas já lhe responde de forma séria: "Chega, eu não me separei para ir atrás de ninguém como você. O assunto aqui é importante e temos que conversar." Sinan, curioso, pergunta o que poderia ser mais importante. Já lhe revela que encontrou alguém compatível para a doação para Bahar. Contudo, ela avisa que há uma má notícia, mas Sinan se recusa a ouvir e diz que ela não vai estragar o dia dele. Ele se afasta e já lhe tenta explicar que a má notícia é que a pessoa compatível é Sirin. Enquanto isso, Peril está colocando as malas no carro para viajar com as crianças para os Estados Unidos, quando Swat chega e avisa que Alp cometeu um grande erro. Ele conta que Alp foi ao bairro da família de Bahar e foi visto. Peril fica nervosa e pergunta ao pai por que ele fez isso. Swat tenta acalmá-la, dizendo que Alp encontrou a irmã de Bahar. Peril reage surpresa e comenta que ele não mencionou nada para ela. Preocupada, pergunta se Alp já sabe que a família está viva, mas Swat a tranquiliza, afirmando que Alp não descobriu nada. Nesse momento, Sarp se aproxima deles e pergunta o que ele não sabe e o que eles estavam escondendo. Ele encara Peril e diz querer saber o que ela tem para lhe contar, exigindo respostas. Irritado, ele a pressiona a responder, mas Peril afirma que tudo não passa de um mal-entendido e que não está escondendo nada. Sarp desconfia e avisa que se ela não contar a verdade, irá para os Estados Unidos sozinha. Swat então intervém e, sob pressão, diz que o que estavam escondendo é muito importante e que Sarp precisa saber. Sarp finalmente diz que está ouvindo, e Swat responde que nem sabe por onde começar. Enquanto isso, Bahar tira a aliança e a guarda em uma caixinha. Mais tarde, Sarp informa a Peril que ela e as crianças vão viajar sozinhas para os Estados Unidos. Peril, abalada, pergunta o que ele quer dizer com isso, mas ele não responde e chama Swat para acompanhá-lo. Ignorando os apelos de Peril, Sarp manda o motorista tirar as malas dele do carro. Ele avisa a Swat que o acompanhará em seu carro para que ele não tente contatar ninguém, pois ele não permitirá mais ser enganado. Sarp adverte que a partir de agora, as coisas não serão mais como Swat deseja. Swat tenta se justificar, afirmando que fez tudo pensando no bem de Sarp, mas Sarp rebate, dizendo que ele sempre agiu da maneira que quis, e que essa era a causa dos problemas. Enquanto Sarp e Swat saem, Peril fica chorando. Em outro lugar, já lhe informa a Sezai que Sirin é compatível para a doação de medula para a irmã, mas não sabe como dar essa notícia a ela, pois Sirin provavelmente usará isso como pretexto para causar problemas. Sezai responde que entende a situação e que, assim como ela pensa na paciente, ele também deve proteger a sua. Já lhe entende, mas reforça que Bahar precisa da medula para sobreviver. Sezai pondera, afirmando que apesar da gravidade do estado de Bahar, Sirin poderia chegar a um ponto crítico e até tirar a própria vida. Então sugere que evitem pressioná-la. Jali, frustrada, comenta que gostaria de poder dar uma lição em Sirin e obrigá-la a doar, mas sabe que isso é impossível. Peril e as crianças seguem para o aeroporto, enquanto Swat leva Sarp para encontrar sua mãe e Julid. Ao ver Sarp, Julid corre para ele e o abraça emocionada. Sarp se lembra da última vez que viu sua mãe, mas logo a afasta e declara: "O Sarp está morto. O seu filho está morto. Mas eu quero saber quando vocês se encontraram e por que não queriam que eu soubesse disso. Quero saber desde quando você mora aqui." Em seguida, Peril se lembra das palavras que Swat disse a Sarp. Swat revela a Alp, que escuta a conversa, que o motivo do segredo era a mãe dele, deixando Sarp surpreso. Sarp pergunta o que exatamente havia com sua mãe, e Swat explica que Julid está sob sua custódia desde que a encontrou, e que ela tentou chantageá-lo quando descobriu que ele estava vivo, pedindo favores e ameaçando avisar as autoridades. Swat afirma que teve que contê-la para evitar problemas.
Julide então diz a Sarp que implorou por anos para aquele homem deixá-la ver seu filho e conhecer os netos. Swat julga dizendo que esperavam encontrar uma mulher comum, e não alguém tão gananciosa. Ele explica que inicialmente decidiram manter segredo para não aumentar os problemas de Sarp, que já tinha muitos. Sarp, indiferente, comenta que sua mãe nunca teve um impacto positivo em sua vida e que ele só queria ajudá-la para esquecer que ela nunca se importou com ele. Julide, então, adverte Sarp de que estão escondendo mais coisas dele e que ele deve prestar atenção, pois Swat e Peril estão mentindo. Swat nega, e Sarp insiste em saber qual é a verdade. Sarp chega bem perto de Julide e pede que ela fale a verdade, mas, intimidada pelo olhar de Swat, ela hesita. Julide recua, sugerindo que deixe o assunto para lá, pois sabe que Sarp nunca acreditará nela. Sarp insiste, batendo na porta do quarto de Julide e exigindo que ela explique o que começou a falar. Ele diz que não sairá até que ela conte tudo. Depois de um tempo, Julide abre finalmente a porta e confessa que estavam escondendo dela, que morava naquela casa e que sabia que estava bem, que tinha mudado. Ela completa, e o pior de tudo, e Sarp pergunta furioso o que é. Não se esqueçam de deixar o like, inscrever-se no canal e ativar as notificações para serem avisados sempre que houver um novo vídeo.